Olá pessoal, nossa aula hoje vai tratar das normas brasileiras de contabilidade e o comparativo com o novo Código de Processo Civil. Nós aqui vamos poder mostrar para você sobre a ótica das normas brasileiras de contabilidade e a ótica do Código de Processo Civil, onde há relação entre um e outro, aquilo que está confortado no Código de Processo e que a norma também veio a acrescentar, já que ela é de 2020, o Código de Processo entrou em vigor em 2016. As nossas normas então brasileiras de contabilidade foram revisadas agora em 2020. Alguns artigos importantes mostram bem que os assuntos eles se confundem, eles se completam e só agregam ao profissional que atua na área em relação ao seu dia a dia de trabalho, fortalecendo cada vez mais a atividade profissional do perito. E muito importante ressaltar que as normas que nós estamos vendo são as normas de contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade conseguiu fazer nessa nova revisão de 2020 uma adequação, uma aproximação maior ainda ao Código de Processo para que a gente possa então atuar sempre da melhor maneira possível para o judiciário ou mesmo nas perícias extrajudiciais. A comparação que nós vamos fazer é tanto da norma técnica de contabilidade, tanto com o Código de Processo, também faremos a relação da norma profissional, que é a norma de perito, para que vocês vejam que tanto uma quanto a outra tem relação com o Código de Processo, sim. Então, para início, aqui a gente tem a definição do que é a perícia, de acordo com a NBC-TP, e o Código de Processo, no seu artigo 156 e parágrafo, coloca ali que o juiz será assistido pelo perito quando a prova de fato depender do conhecimento técnico e científico. Aí os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos de técnicos ou científicos devidamente inscritos e em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então nós devemos sim, isso vocês já vão ter um detalhamento maior na aula que nós vamos apresentar sobre o mercado de trabalho, a necessidade do cadastro profissional junto aos tribunais. Aí nós agora temos a NBC-PP, Zermon, que já fala sobre o perito, que deve comprovar a habilitação por intermédio de certidão de regularidade emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade da sua jurisdição, ou do Cadastro Nacional de Peritos, desde que esse profissional seja inscrito no CNPC, que é o cadastro do Conselho Federal de Contabilidade. E ele deve anexar, sim, esse documento ao final do seu trabalho, junto ao processo, mesmo que ele seja um processo eletrônico. E já o que vê a norma, o Código de Processo sobre isso? Ele também prevê que para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta às universidades, conselhos de classe, Ministério Público, Defensoria, a OAB, para indicação dos profissionais e os órgãos técnicos interessados. Vejam que o Código de Processo abrange todas as profissões. Então existe sim uma ligação muito próxima, não é? Ainda com relação à relação entre a NBC-PP, que é a profissional, com o Código de Processo, na sequência do artigo 156 ainda está previsto que os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro. São coisas que estão previstas, mas, pessoal, ainda não está acontecendo na prática, mas o dia de amanhã é muito próximo. E o amanhã, muitas vezes, já se torna ali o nosso dia a dia, e a nossa preocupação é constante com relação a estarmos dentro desse mercado para que a gente não deixe para outros, né? Então nós temos que preencher essa oportunidade que estamos querendo atingir como peritos profissionais, e então temos que ter conhecimento do que o Código de Processo Civil está prevendo. Então, considerando aqui a formação profissional, a atualização dos conhecimentos e experiência dos peritos interessados. É muito importante que a gente se preocupe sim com a educação continuada, com aquilo que a gente realmente está buscando junto ao judiciário e dentro da nossa formação profissional de peritos, sempre estudando, sempre nos atualizando em relação à legislação da área estadual ou federal ou da área trabalhista, para que amanhã ou depois, quando os tribunais vierem a fazer essa consulta, nós tenhamos os pré-requisitos necessários para continuarmos dentro do mercado.
Então, para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição nos termos dos artigos que estão citados aqui, o 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Aí, no caso de nós termos um grupo maior de profissionais atuando numa prova pericial, está previsto no Código de Processo também. Aqui ainda comparando a NBC-PP com o Código, então o perito de que forma deve ser nomeado, a questão do impedimento, da suspeição, e no Código de Processo está previsto que o perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe for designado pelo juiz, empregando com diligência, toda a diligência possível no seu trabalho, podendo escusar-se do encargo por motivo legítimo. Evidentemente, existe uma série de questões com relação a impedimento e suspeição, que nós já vimos na norma e que vamos agora repetir aqui no Código de Processo, vocês vão ver. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, isso é adaptável, dependendo da comarca, dependendo do âmbito do judiciário que nós estamos atuando, mas o Código de Processo prevê 15 dias e, contado então da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes sob pena de renúncia ao direito de alegá-la. Então, existe um prazo sim para que a gente se dê por impedido ou suspeito de atuar naquele processo. Pessoal, o material que vocês estão recebendo, ele é até mais amplo do que aquilo que eu estou colocando para vocês. Eu destaquei aquilo que de fato atinge mais especificamente a área contábil e o nosso dia a dia, que está mais também ligado à norma brasileira de contabilidade, mas o CPC, em relação à prova pericial, ele é bastante amplo, porque vejam que ele abrange todas as áreas da profissão, das profissões que atuam em prova pericial, não só a área contábil. Não é? Então, voltando ao destaque, aqui eu selecionei também o artigo 22 da NBC-TP, que fala da questão dos prazos que o perito tem, e o artigo 465 do CPC, que coloca diretamente para o perito que o juiz nomeará o perito especializado no objeto e fixará de imediato o prazo. É essa questão que nos, inclusive, faz com que a gente estabeleça o nosso planejamento, todos aqueles procedimentos de elaboração do nosso trabalho que nós vimos na aula sobre a norma, que tem que se adequar ao tempo que nós vamos ter para desenvolver o trabalho. Vejam aqui que a NBC no item 14 e 15 fala do planejamento do trabalho, fala da questão do plano de trabalho para evidenciar as etapas, que são as diligências, deslocamentos, etc. e tal, que tudo a ver com a proposta de honorários que será feita pelo perito. Já no CPC, quando se fala, ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias a proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, contatos pessoais, etc. e tal, e aí as partes serão intimadas dessa proposta de honorários. Então, existe uma relação direta, a preocupação de que a norma abranja aquilo que está previsto no Código de Processo. A proposta de honorários é um capítulo à parte no nosso curso, com certeza nós vamos desenvolver mais e mostrar modelos para vocês, porque vocês vão ver a necessidade de que isso seja muito bem feito, porque mesmo que a gente seja o mais específico possível, detalhada essa proposta de honorários, muitas vezes nós temos dificuldade de que ela seja mantida em função de que as partes vão examinar, até que chegue nas mãos do juiz para homologar, nós passamos por uma etapa de dificuldade. Quanto mais formalizada, detalhada, melhor. Bom, pessoal, aqui eu quero destacar o artigo 466 do CPC, que fala da questão do assistente técnico, porque aqui, de uma forma clara, no parágrafo 1º, consta que os assistentes técnicos são de confiança da parte, não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Tá? Muito importante que a gente veja isso, porque muitas vezes pode ser inclusive empregado da empresa que ele está assistindo. E uma outra questão muito importante que o Código de Processo trouxe para o profissional, aquele profissional que atua como assistente técnico, é o que consta no parágrafo 2º. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames
que realizar com prévia comunicação, comprovado nos autos ou até com antecedência mínima de 5 dias. Isso é muito importante para que esse profissional, assistente técnico, não fique alijado do processo, não fique alijado do andamento da perícia e que depois, lá no momento que tiver que fazer o seu parecer sobre o laudo, ele de repente desconheça tudo aquilo que teve acesso o perito e ele não teve. Então aqui, para aqueles que atuam como assistentes técnicos, houve um ganho muito grande com a edição dessa revisão do Código de Processo Civil em 2016. Pessoal, mais um ponto importante que foi destacado por nós. Quesitos suplementares. A norma brasileira, NBC-TP, prevê a possibilidade de que no processo sejam formulados quesitos suplementares, complementares ou pedidos de esclarecimentos por qualquer uma das partes. E o CPC também prevê. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou em audiência. O que acontece? Por que nós estamos fazendo esse destaque? Porque lá no momento que nós formos fazer a proposta de honorários, muitas vezes nós não temos nem ideia de que isso poderá acontecer. E essa ressalva é importante que seja feita, que o valor dos honorários propostos não prevê a existência de que futuramente venham ao processo quesitos suplementares, complementares ou pedido de esclarecimentos, tá bem? Mais um ponto importante, fundamental para que a gente faça o destaque. A questão que estabelece aqui a NBC-TP, o item 3, onde o laudo contábil e o parecer contábil têm por limite o objeto da perícia. Ok, o perito deve especificar os elementos relevantes que serviram de suporte para as suas conclusões. Muito que bem. E o que a gente vê lá no Código de Processo? Que o laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada pelo perito. Vejam que é justamente aquilo que diz a norma. Nós temos que focar no objeto, nem mais nem menos. E aí é uma questão de que só com a prática, com o tempo, com a nossa experiência, com a quantidade de trabalhos que nós vamos realizando, nós vamos cada vez mais nos dando conta que a gente não pode ir além do que esse limite que nos é dado dentro do processo. Bom, vejam aqui a questão do item 13 da NBC-TP01, que nós destacamos porque ele tem uma certa relação com o artigo 475 do CPC. Porque no 13 se vê que quando a perícia exige trabalho de terceiros, o perito deverá informar que utilizou uma equipe técnica de trabalho, evidentemente com a sua supervisão, mas é normal que num trabalho maior o perito precise de uma equipe também maior para que ele faça divisão de tarefas, inclusive. E já o CPC prevê que, tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito. Aí já não é exatamente a mesma coisa, mas vejam que num processo pode existir a perícia contábil, a perícia de engenharia ou a perícia médica. No caso trabalhista é típico, né, evidentemente, quando é necessário primeiro verificar se existe a insalubridade ou periculosidade por um engenheiro de segurança do trabalho, para depois, ou médico, ou para depois então se chegar na perícia contábil e quantificar o resultado dessa perícia de área técnica, não é? Vejam, pessoal, como é interessante a comparação entre o item 40 da NBC, TP01, com o artigo 479 do novo Código de Processo Civil. Porque na norma está previsto que nós devemos utilizar uma linguagem clara, concisa, possibilitando aos julgadores e às partes o devido conhecimento do nosso trabalho e que as respostas devem ser objetivas, completas, não lacônicas. Os termos técnicos devem ser inseridos de modo a se obter redação que qualifique o trabalho pericial. Isso é muito importante, mas eles devem ser ditos. E já no Código de Processo, o juiz consta o quê? Que o juiz apreciará a prova de acordo com o disposto no artigo tal, indicando na sentença os motivos que levaram a considerar ou deixar de considerar o laudo. O laudo, muitas vezes, ele é citado na decisão do juiz, e isso nos engrandece muito, nos fortalece e nos deixa, inclusive, muito vaidosos. A gente fica muito feliz quando o trabalho pericial serviu realmente para a decisão. Ele muitas vezes serve, mas muitas vezes ele não consta expresso na sentença. E quando consta expresso é porque o juiz compreendeu perfeitamente aquilo que nós estávamos trazendo para dentro do processo, que é o objetivo. A prova pericial é um braço ao juiz para que ele possa julgar melhor o processo sobre matéria que ele não conhece. O perito é um apoio.
ao juiz, que vai então aprofundar a matéria que é fora do conhecimento legal do juiz. Aqui, pessoal, nós linkamos alguns itens da norma brasileira, o 24, 25 e 26, com o artigo 473 do CPC, fundamentalmente o parágrafo 3º. Vejam, e eu vou até ler para vocês porque é muito importante. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias e outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Sempre pensando no objeto da perícia, mas vejam só a abrangência do nosso trabalho, as ferramentas que nós temos disponíveis para obter o resultado melhor possível do nosso trabalho pericial e trazer para dentro do processo. Esse artigo, esse parágrafo do artigo 473, ele realmente nos dá essa amplitude e nós nos sentimos inclusive mais seguros quando vamos atrás dessas informações necessárias, fundamentais para qualificar o nosso trabalho e não deixar fora nada daquilo que consta do objeto da prova pericial que foi deferida, tá bem? Ainda consta aqui uma informação bastante importante que nos é trazida e é possível se fazer a comparação com o CPC, que é o que está previsto lá na NBC PP 01, que é a de perito. Os peritos devem, na conclusão do trabalho, considerar as formas explicitadas nos seguintes itens. Omissão de fatos. O perito não pode omitir nenhum fato relevante encontrado, mesmo que não tenha sido objeto de quesitação. Mas vejam, e desde que esteja relacionado com o objeto da perícia. Tá? Pode não existir um quesito, mas nós, em função daquilo que está previsto no artigo 473 do CPC, parágrafo 3º, que a gente pode utilizar todos os meios de prova possíveis para chegar nos resultados que dizem respeito com o objeto da perícia, nós podemos sim detectar questões ou informações que são relevantes trazer ao processo. Mas mesmo assim, o CPC prevê que o juiz, no artigo 480, determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de uma nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Pode acontecer. A segunda perícia, ela tem como objeto os mesmos fatos que tem a ver com a primeira perícia e destina-se a corrigir eventual omissão e inexatidão dos resultados a que ela tenha chegado. E a segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas, então, na primeira perícia que foi realizada. E a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Ela pode apenas ser complementar à primeira perícia. Não é muito comum, pessoal, mas acontece. Já vivenciamos muitas vezes ocasiões semelhantes trabalhando, no caso, como assistentes técnicos das partes. É isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigada. Até a próxima.